O tema da nossa mensagem de hoje é a razão de ser do cristão. Muitas coisas têm acontecido e fazem a gente retomar aí alguns pensamentos e entender o que nós devemos fazer, anunciar e falar. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto de Mateus, capítulo 5, versículos 10 ao 12. E nessa série de mensagens aqui, nós já abordamos os seguintes pontos. Primeiro ponto foi a restauração necessária para viver o novo. Depois a gente viu um novo olhar para a tempestade, para viver o novo. Depois nós vimos o que é realmente importante, deve permanecer em nossas vidas para viver o novo. E também, na semana passada, nós falamos sobre a necessidade de reiniciar a vida para viver o novo. Então, é necessário são necessárias várias etapas para viver uma novidade. Coisas novas sempre vão acontecer. Nós temos que estar com o coração aberto, com a mente aberta, para viver o novo, para estarmos, de fato, entender o que é uma novidade, se aquilo é bom, se aquilo não é bom. E o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 10 ao 12, diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vamos orar neste momento. Pai, mais uma vez em Tua presença, eu quero pedir a Tua graça, a Tua direção, e que Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir neste momento, assim como tem já agido, Senhor. Que possa haver restauração, que possa haver mudança, e que nós possamos, ó Deus, estar abertos para viver o novo, sem deixar de lado o que é essencial. Que nós possamos, ó Deus, sempre lembrar da nossa razão de ser neste mundo de trevas. Pai bendito, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, viva o novo, a série, então, a razão de ser do cristão. O texto base aqui da mensagem, ele inicia com as bem-aventuranças. Ele vem falando sobre o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, aonde Jesus, ele vem falando várias coisas, e aí depois ele fala sobre a felicidade mesmo em meio às perseguições e injúrias. A felicidade. Então, quanto mais as coisas vão acontecendo de perseguição, de injúria, você tem que ficar mais feliz. Mas uma coisa que Jesus Cristo traz aqui como informação aos seus seguidores: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Jesus aqui ele está falando do reino messiânico. Neste momento, e quando se estabelecer o reino, essas injustiças serão sanadas, mesmo dentro deste reino, com a presença de homens com natureza pecaminosa, tornarão possível o mal. Quando Jesus Cristo ele estava falando aqui, ele fala: olha, calma, fiquem em paz, sejam felizes, porque isso está acontecendo porque vocês estão ligados a mim.
Então nós só somos perseguidos porque nós estamos ligados em Cristo. Interessante que quando você não tem uma ligação, não tem um compromisso com Jesus, as coisas acontecem que você não tem perseguição alguma. Por quê? Porque não existe um preço a ser pago. Mas o preço a ser pago é infinitamente menor do que o preço que Ele pagou por nós na cruz. Mas eu quero focar aqui neste momento no que é bom, não nas perseguições, mas no que é bom. Lembra quando a gente estava falando sobre um olhar na tempestade, um novo olhar? Então nós vamos aplicar esse novo olhar e vamos olhar o que é bom neste caso aqui. A expressão bem-aventurados nos mostra que aqueles que são de Cristo são mais do que felizes por estarem ligados nele. Bem-aventurados é mais do que feliz, na sua tradução. A recompensa virá. Ser de Cristo implica em ações que mostram quem somos. Implica em frutificar e mostrar ao mundo que somos diferentes. Nós somos diferentes e nós devemos mostrar. Interessante que quando a gente está sempre brincando, né? E uma das brincadeiras é sobre time de futebol, um que é o corintiano, o palmeirense. Interessante que o corintiano, o palmeirense, São Paulino, ou seja, o ponte pretano, enfim, o bugre, ele gosta de estar com a sua camisa do time de preferência. E quando nós colocamos isso na vida com Cristo, muitas vezes nós esquecemos de colocar a nossa roupagem, a nossa roupa de cristão, não apenas para mostrar que somos, mas vestir a couraça, vestir a armadura de Deus, vestir a nossa capa, que ela deve ser permanente, de um cristão que anuncia, que faz, que mostra resultados, que dá testemunho de cristão. E um testemunho o testemunho, ele testemunha o que ele vê. E você é uma testemunha viva do que Deus fez na sua vida, o que Deus faz na vida dos outros. E Jesus, ele continua o seu discurso trazendo 2 ótimos exemplos daqueles que são seus seguidores, daqueles que devem propagar as boas novas de salvação, ou seja, os conhecidos hoje em dia como cristãos, pequenos cristos. Segue então as 2 funções dos cidadãos dos céus. Então, primeira função, ser coibidor da corrupção do mundo. Versículo 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha a responsabilidade do discípulo de Jesus. A responsabilidade. Ser coibidor da corrupção do mundo. E quando nós pensamos em coibir a corrupção do mundo, nós precisamos entender para que servia o sal nessa época. Para que servia o sal na antiguidade? Para mim é difícil eu entender a função do sal daquela época que não existia geladeira, não existia energia elétrica, porque, assim, diferente do Elielso, que nasceu em 1825, que ele pegou essa época, né, de não ter energia, eu sou novo, eu nasci em 1995, então eu sou novo, mas brincadeiras à parte, o sal, ele era um conhecido preservador de alimento. O pessoal que tem mais a cultura do cultivo através do sal, né, a carne seca, o charque, aquelas carnes que são salgadas, que são preservadas pelo sal,
né? Se você for lá na Casa do Norte, você vai encontrar um jabá bem conservado ali no sal, que não fica nem na geladeira. Por quê? Porque o sal, ele é inibidor da corrupção. A carne não estraga por causa do sal. Muitas vezes, essa ação conhecida do sal, ela é usada simbolicamente também na Bíblia. Os crentes, eles são uma coibição da corrupção do mundo. Assim como o sal também da corrupção da carne, vamos dizer assim, né, dos alimentos. Os incrédulos são muitas vezes afastados do mal por causa de uma consciência moral, cuja origem pode ser encontrada na influência cristã. Muitas pessoas podem deixar de fazer o mal, podem deixar de ser más ou de má índole por causa de uma amizade que ela tem com um cristão. Mas eu não quero aqui tirar a responsabilidade do cristão, tá? Mas muitas vezes existem ímpios e incrédulos que são melhores do que os cristãos. Isso é uma vergonha. Essa é uma autocrítica onde nós precisamos entender que nós precisamos ser coibidores da corrupção deste mundo. Estamos num período agora pré-eleições, pré-eleitoral. Agora, muitos são os candidatos que aparecem com várias promessas. E, infelizmente, muitas pessoas também que são cristãs embarcam nesta onda e começam a fazer promessas indevidas. Mas esse não é o assunto de hoje. O assunto é coibir a corrupção do mundo. Esse é um dever do cristão. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, se isso pode acontecer, que pode acontecer quimicamente é um assunto controverso. Mas um químico, ele admitiu, Thompson, o nome dele, admitiu que o sal impuro da Palestina pode se tornar insípido, viu? Então, assim, é possível acontecer isso sim. Entretanto, a ilustração de Cristo pode ser hipotética para mostrar que o crente sem ação é um crente inútil. Então, ele está mostrando que o sal que não faz a sua função é inútil, é jogado fora, pisado pelos homens. Tá? Então, assim, muitos químicos acreditam que isso não acontece, mas, como eu disse aqui, aquele sal da Palestina ruim, ele podia ser insípido, sim. Então, Jesus Cristo estava falando num contexto onde os seus discípulos ali, eles conheciam. O crente, ele não deve se preocupar em fazer as coisas do mundo para agradar aos homens, mas deve estar no mundo para fazer resplandecer a glória de Deus, fazendo as coisas que os verdadeiros cristãos devem fazer, que é agradar a Deus, mostrando em suas simples atitudes um caráter justo, ético, empático e conciliador. Devemos ser diferentes. Através das nossas atitudes, o mundo observa de forma diferente, num prisma diferente, quem são de Cristo, as pessoas que são de Deus. É vergonhoso quando nós não somos assim, não somos coibidor. Existe muitas pessoas que se afastam do Evangelho por causa da função que o crente não tem feito. Então nós devemos saber qual é a minha razão de ser. Qual é a razão de ser do cristão? Então, primeiro, o coibidor da corrupção do mundo. Hoje, antes de vir para cá, meu filho falou que eu repito muito, né? Então, a forma de repetir as frases é para gravar. Tá bom? Eu expliquei para ele. Então, você vai ver eu sempre repetindo o ponto que está escrito aí na tela, tá bom? Ser coibidor da corrupção do mundo. Este é um das razões de ser do cristão. Então, seja inibidor, o coibidor
da corrupção do mundo. Somos mais visados do que imaginamos. As pessoas, elas olham demais para nós. Demais. Todos olham para nós buscando o primeiro deslize para aplicar em nós a correção e apontar erros e generalizar o povo de Deus, usando como desculpas para não se achegar a Deus ou ao povo de Deus. E isso é algo que acontece. Isso é natural. Por isso, nós devemos estar atentos para não cair. E principalmente, se cairmos, termos os argumentos para não colocar a culpa em Deus. Então precisamos entender, porque, lembre-se, a responsabilidade de ser coibidor da corrupção humana, e essa necessidade é para levar as pessoas até Jesus. Temos que ser o exemplo. Amados, ser sal representa muito mais do que inibir a corrupção do mundo. Significa também dar tempero. Uma comida sem gosto não tem graça. Não adianta um tempero sem sal. É complicado você comer algo sem sabor, sem sal. Não há graça no mundo sem o povo de Deus. Nós precisamos inibir e também dar tempero. Não há graça no mundo se o povo de Deus não cumprir o seu papel de sabor, de dar sabor ao mundo sem graça. E para viver o novo, é necessário entender o que o cristão necessita ser. Seja sal. Seja sal. Uma frase de Billy Graham que eu gostaria de compartilhar com vocês é a seguinte: a Bíblia não manda os pecadores que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Ou seja, nós temos que ser diferentes e temperar. Então, para viver o novo, é necessário entender que o cristão necessita ser. Seja sal. Seja sal. Coibidor da corrupção do mundo. E também o tempero para deixar tudo melhor, tudo mais gostoso. Segundo ponto. Ser iluminador do mundo em trevas. Então, primeiro, ser inibidor da corrupção do mundo. E segundo, ser iluminador do mundo em trevas. Versículos 14 ao 16, na continuação do Sermão do Monte de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, ilumine também. Ilumine, além de ser sal, ilumine. E os crentes, eles funcionam positivamente para iluminar um mundo que está nas trevas, porque eles possuem Cristo, que é luz. Nós lemos no primeiro texto da noite aqui, que Deus, Ele é luz, que não há trevas alguma em Cristo. Então, Ele é a luz. E João 8,12 diz que Ele é a luz. Jesus é a luz do mundo. A luz de Cristo deveria brilhar publicamente, como o agrupamento das casas de pedras brancas numa cidade da Palestina. Deveria também ser exibida
em nossos relacionamentos individuais e particulares. Onde a gente encontra candeia, velador, casa. Isso representa ações individuais. Será que individualmente nós estamos sendo esta luz para os nossos familiares, para os nossos amigos? Será que nós estamos com esse relacionamento mais próximo com as pessoas, mostrando que somos cristãos? Ou as pessoas acham que você é cristão só porque você vai à igreja? Não dá para imaginar um mundo todo na escuridão. Não dá. Nos dias atuais, essa é uma infraestrutura que, para nós, da cidade grande, nós não conseguimos dar o devido valor. Mas eu estava até conversando com a Michele, que a gente já viveu bastante coisa, né? Vimos muitas coisas, né? E tem um pessoal que viveu muito mais que a gente. Mas olha que interessante, nós passamos por apagão. Lembra do apagão? O Brasil inteiro sem energia. Aquela transposição de água de uma represa para outra, lá na capital de São Paulo, da Guarapiranga, né? Aquela transposição onde eles fizeram aquela tubulação para mandar água de uma para outra. Nós passamos agora, estamos no meio de uma pandemia. A gripe suína, né? H1N1, vários surtos. Nós vimos o ebola na África. Muitas coisas acontecendo. E quando nós paramos para pensar, nós acabamos lembrando de qual a importância de sermos luz. Qual a importância de sermos diferentes e anunciar o Evangelho. Todas essas coisas estão acontecendo e nós estamos vendo a coisa passar, esperando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. E aqueles nossos amigos que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador? Eles precisam ouvir de Cristo. Eu aprendi nessa minha carreira aí que eu não devo ser o crente chato. Não ser o crente chato não quer dizer que eu vou fechar os olhos e não vou falar de Jesus. Não. Mas encontrar na oportunidade da amizade uma forma de levar o Evangelho para aquele meu amigo, aquela pessoa que está junto comigo. Porque é assim que a gente conquista a confiança da pessoa, ela vai aceitar de bom grado aquilo que nós estamos falando, aquilo que eu estou falando. E isso também é ser luz do mundo, porque o mundo está em trevas e nós devemos ser iluminador deste mundo em trevas. Estamos neste mundo de trevas, porém, temos em nós a luz de Cristo, pois, como já conhecido, Ele é a verdadeira luz. Jesus é a verdadeira luz. Sei que é chover no molhado, mas se eu não entender o real sentido de ser do cristão, não vou influenciar pessoas e muito menos conduzir para a luz de Cristo, com a minha lanterna, demonstrando ali o caminho a seguir. Então eu preciso mostrar o caminho que as pessoas precisam seguir, mas estão em trevas. E com a minha luz, as pessoas podem entender qual é o caminho. Ser luz é isso. Conduzir aqueles que estão privados da claridade, da luz e ter acesso a essa luz. Eles também precisam ser luz do mundo, assim como eu e você. O acesso que é dado por graça, mesmo sem merecer, está disponível a todo aquele que quiser. Todo aquele que crer em Cristo, ele pode ser a luz do mundo.
Quem ama o pecador, claramente demonstra a ele amor, sendo a luz na vida dele. Lembre-se, para viver o novo, é necessário entender o que o cristão necessita ser. Então, seja sal e seja luz. Agora, uma frase que eu queria compartilhar com vocês sobre esse assunto. Esse é um teólogo, Robert Charles, e eu quero trazer para vocês, quando Cristo chama pessoas para o seu reino, Ele não tira eles do mundo para sempre. Ele os envia de volta com o Evangelho. Então, quando nós voltamos com o Evangelho, nós vamos distribuir esse Evangelho. Esse Evangelho está em mim, está em você. Este Evangelho está em nós. Então, para viver o novo, é necessário entender o que o cristão necessita ser. Seja luz, seja luz. E quero concluir aqui dizendo o seguinte, que é impossível viver o novo sem saber onde se deseja chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Mas, para viver o novo, você precisa saber aonde você quer chegar. Qual é a sua função no corpo de Cristo e fazer novas escolhas. Entendendo que as escolhas certas nos levam a resultados certos. Que resultados certos são aqueles preparados por Deus para que os que vivem nele possam chegar nos bons resultados. Não perca a próxima mensagem da série. Assim que for convocado, eu trarei a próxima mensagem, que você precisa permanecer fiel, olhar para o alvo, ter um objetivo, entender o que Deus quer de você. E eu espero de coração que você possa ter entendido qual é a razão de ser do cristão. Ser luz e ser sal, inibidor da corrupção e iluminar o pecador para conhecer a verdadeira luz. Viva a restauração. Tenha um novo olhar para a tempestade. Mantenha o que é realmente importante em suas novas ações. Reinicie a sua vida o que for necessário para fazer a diferença no mundo, sendo sal e luz. Que Deus abençoe